Aleluia! Ô, glória! Deixa eu enviar aqui o convite enquanto o pessoal chega. Aleluia! Glória a Deus, mais uma live para a glória do nosso Deus amado. Vamos enviar aqui o convite. Vamos ver quem vai entrar com a gente aqui. Deixa eu enviando o pessoal aqui. Aqui. Jane maravilhosa, graça e paz, ô glória, aleluia. Vai abrindo sua Bíblia aí, Jane, linda. João, vamos ler aí, pode anotar aí, João capítulo 16, depois a gente vai ler Atos 23, que benção. Já já vou dar início, eu tô enviando aqui alguns convites, o pessoal demora um pouquinho às vezes para entrar, e a gente aguarda um pouquinho. Aleluia. Ô, glória, vamos enviar. Vai enviando o convite aí comigo, Jane, pro pessoal. Vai enviando aí, que eu tô enviando aqui. Aqui, chamar o pessoal. Aleluia. Aqui. Aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Saudade de você, Janinha. Que saudade. Tá tudo bem por aí? Me conta. Glória a Deus. Tô enviando aqui, tô arrumando aqui. Enquanto o pessoal entra. Aleluia. Deixa eu. Vamos orar? Já vamos ir orando, porque já são 9h11. E aí depois o pessoal vai entrando aí, depois fica salvo. Saudade demais, Janinha. Vamos orar comigo, Jane. Daqui a pouco o pessoal vai entrando e eu deixo depois fixado aqui. Amém. Vamos orar, feche teus olhos aí. Vamos orar comigo pra gente já dar início aqui à palavra do Senhor. Não vamos perder tempo, né? A palavra de Deus diz: aonde que estiver, né, 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará. Então, estamos só eu e Jane aqui agora, mas para a glória de Deus, a gente deixa a live salva e vamos que vamos. Depois o pessoal entra e, e acompanha a gente aí. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar, ó Pai, te bendizer o teu santo nome. Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Senhor, fique à vontade, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar conosco esta noite. Que o Senhor possa, Pai, encher os nossos corações, ó Deus, com a tua palavra, com a tua verdade. Senhor, nós queremos aprender mais de ti, ó Deus. Queremos, ó Pai, nos apegar ao Senhor. Queremos, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, aprender da tua palavra. Senhor, que o Senhor possa cobrir-nos com o teu sangue, cobre a nossa vida, toda a nossa parentela, do menor ao maior. Senhor, que a tua palavra venha alcançar, meu Pai, mais vidas no nome de Jesus. Que o Senhor possa cobrir a vida de cada um, ó Pai, que vai ouvir esta live depois, que entrará conosco aqui agora. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, o coração de cada um nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jenny, abre aí comigo aí, João capítulo 16. Capítulo 16, a gente vai ler até o verso 13. Amém? Olha o que diz aí. João capítulo 16. Achou aí? Vou te esperar. João capítulo 16, a partir do verso 1. Todo cristão, né, passa situações, dificuldades. Todos os dias nós temos inúmeras situações adversas, né, ao qual a gente sente desânimo, cansaço, murmurações, né, questionamentos, perguntas, dúvidas ao Senhor. Mas o Senhor, eu estava aqui meditando nessa passagem de Atos, e aí fui procurar lá em João, né, estava meditando juntamente ali com João,
E o Senhor falou muito profundamente comigo. Olha o que diz aí, Jaininha. João capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: Estas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E essas coisas eles vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito essas coisas para que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tenho dito. Isto eu não vos disse no princípio porque estava convosco. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas, porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. Agora vai lá no verso 33, que é o último versículo, que diz: Essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra, uma palavra que Jesus já estava alertando, né? Dizendo que nós seríamos presos, que nós iríamos passar por situações adversas, tribulações, conflitos, angústias, tristezas, por todo tipo de tribulação, por causa do nome dele, por causa do nome de Jesus. O Senhor já estava nos advertindo e ele ainda falou: não vou falar mais porque senão vocês não vão dar conta. Mas o Senhor já estava nos advertindo, né? E ele disse: tem bom ânimo. Aqui no verso primeiro, olha lá o que ele diz. No verso primeiro: essas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. Verso 2: eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Porque o que acontece? Chegará um dia, um tempo que nós seremos expulsos das igrejas, aqui sinagogas. Ele estava falando ali para aquele tempo, para aquele povo. Porém, era comum, né, matar e falar que era em nome de Deus. Eu estou assistindo uma minissérie que fala sobre os mormons. E eles criam doutrinas colocando o nome de Deus. Eles criam doutrinas colocando o nome de Deus, como a poligamia, a mulher não, eles não podem comer doce, açúcar, não podem fritura, coisas que vão destruir o corpo. E aí o que acontece? E eles falam isso tudo em nome de Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. E aí eles aqui fala: vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E nessa série dos Mormons eles falam isso, que foi Deus. Eles falam que o Espírito Santo que está direcionando, e eles fazem todo, mas na verdade é a vontade da carne deles. E aqui o Senhor já deixou para nós: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então nós também venceremos o mundo. Mas como que nós venceremos o mundo? E aí ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou lhe enviarei.
Quem é esse Consolador? O Consolador é o Espírito Santo, né? Era necessário que Jesus voltasse, morresse, voltasse para o Pai, para que ele enviasse o Consolador. Jesus foi tão amoroso que ele não queria nos deixar sozinhos aqui, porque ele sabia da nossa vontade, da nossa carne, do nosso pecado, das nossas dores. Então, o que ele falou? Eu não posso deixar esse povo sozinho, porque se eu deixar o meu povo, meus irmãos sozinhos, eles não vão dar conta. Então, ele deixou o quê? Ele falou assim: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E ele deixou o Espírito Santo, né? Em Atos, no capítulo 1, né? No verso 8 diz, né? Que ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós receberíamos o quê? Poder. Para que esse poder? Para que a gente suportasse os dias difíceis. E eu torno a dizer, e eu sempre vou bater nessa mesma tecla, eu sempre ministro sobre essa questão da busca do Espírito Santo. Se nós não buscarmos a presença poderosa do Espírito Santo, nós não conseguimos ficar de pé. Se a gente achar que vamos lá na igreja, vou só ouvir a palavra, não chegar em casa, não meditar na palavra, não orar, não buscar, não pedir ao Espírito Santo, que é o Consolador. Jesus deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nós, para que a gente pudéssemos conversar com ele, falar com ele, pedir auxílio, pedir consolo, pedir ajuda, pedir socorro. E se nós não buscarmos até essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo, nós de fato não vamos conseguir. Se a gente ficar achando que as coisas vão acontecer somente pelo fato da gente, já tá bom. Eu já fui na igreja, eu já orei, já fiz o meu para casa, né? Já foi lá, já bateu o cartão na igreja no domingo, né? Tem crente que é crente domingueiro, que vai lá só no domingo. Ou então aquele que fala assim, 6 horas por mim, né? O crente 6 horas por mim. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele foi deixado a nós por amor, para que nós pudéssemos suportar, né, as tribulações. Jesus falou, tem de bom ânimo, né? Nós teríamos aflições, seríamos julgados, maltratados, mal falados por conta do nome de Jesus. E quanto mais a verdade nós falamos, quanto mais parecidos com Jesus, quanto mais verdadeiros, porque o Espírito Santo, ele é verdadeiro, é o Espírito da verdade que nós lemos aqui. Ele é o Espírito Santo da justiça, né? Ele é que nos convence. Nós lemos aqui, né, em João 16, você que está entrando aí agora, nós acabamos de ler João 16, do verso 1 ao 13 e o versículo 33. E aqui diz que, né, quando ele vier, né, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Olha isso, então, eles não estavam crendo em Jesus. Então, quem iria convencer eles desse pecado, de não crer em Cristo, era o próprio Espírito Santo. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vós não me vereis mais. Então, iria ser estabelecida a justiça de Deus. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. É o juízo, o juízo final. Nós precisamos entender que sem a presença gloriosa do Espírito Santo, sem a busca do Espírito Santo, a gente vai continuar pecando, a gente vai continuar sem fé, descrendo. Nós não vamos crer na volta de Jesus. E os sinais estão mais próximos, dia após dia. Eu quero só dar um parêntese. Eu ganhei essa lamparina. Olha que coisa mais linda. Eu ganhei essa lamparina da minha amiga, pastora Simone. E foi bem no dia em que eu estava meditando. Ela falou assim, amiga, para você usar na live. Olha só que coisa linda. Aqui a mesa pequenininha, não dá para colocar direito, para ver direito, mas acho que aqui ficou bom. E no dia que ela chegou com essa lamparina para mim, travou aí, Jane? Oi, oi. Fala comigo aí. Eu acho que para mim tá ok. Vocês estão me ouvindo? Deu, Janinha? No dia que a Si chegou para mim com essa lamparina aqui, foi bem no dia que eu estava meditando na palavra e o Espírito Santo estava falando comigo. O Senhor falava muito forte comigo naquela passagem da mulher samaritana, tá ok, né? Da mulher samaritana. E lá no verso, acho que não vou lembrar agora, é lá no verso 34, se eu não me engano, desta passagem, né? Se alguém puder ir procurar aí, agora me fugiu aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho anotado nesse. Acho que é Lucas, né? Ou é João?
João 4. João 4. João no capítulo 4, no verso, acho que lá no verso 34, Jesus, os discípulos estavam preocupados. É lá naquela passagem da mulher samaritana, os discípulos estavam preocupados, né, com Jesus se ele tinha comido alguma coisa. E aí Jesus responde para ele assim, que o alimento ao qual ele tinha, né, eles não o conheciam, né? Eles não conheciam, que era o Espírito Santo. O Espírito Santo me trouxe essa revelação assim tremenda. E aí Jesus falou, o Espírito, o alimento que eu tenho vocês não conhecem. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho pra gente ler direitinho aqui. Quem achar aí, fala aí comigo. É João 14. João 4, aliás. Aqui, ó, já até achei aqui, ó. Olha só, João 4, 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiram com ele, mestre, come alguma coisa. Eles estavam preocupados com que Jesus deveria comer, que estava com fome. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual que era a obra? A obra do Espírito Santo. Aleluia! Essa era a obra que Jesus tinha que cumprir, que era para ser que ele tinha que voltar para o Pai. Entende? É o que nós acabamos de ler, para que fosse nos deixado o Espírito Santo Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que o mundo não conhece, né? E nós não conhecíamos, os discípulos ainda não conheciam, porque o Espírito Santo só foi derramado lá em Atos, no capítulo 1. Olha que coisa tremenda! E ele estava falando, não era do alimento físico, ele estava falando do alimento espiritual, que era o alimento através do Espírito Santo. Nós precisamos nos alimentar do Espírito Santo. E foi bem neste dia que a pastora Simone chegou com essa lamparina para mim. A lamparina na Bíblia, né? Naquela passagem das 10 virgens, né? Que fala sobre as lamparinas, onde tinha 5 virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes, né? Ao qual elas tinham que acender as lamparinas. E naquela época tinha que se buscar o quê? Azeite para acender as lamparinas. Essa aqui é de bateria. Eu desligo, aqui tem um botãozinho aqui embaixo, aqui, e ela acende de novo aqui, olha. Então, essa aqui é de bateria. Eu vou lá, depois compro uma bateria e coloco aqui. Mas eu vou ter que fazer esse movimento de ir lá, comprar, de vir e colocar para acender novamente, ok? E para acender a nossa lamparina, o fogo, para que o fogo ardente do Espírito Santo não se apague dentro de nós, nós precisamos também fazer esse exercício. E ele é diário. Nós não podemos deixar que o fogo do Espírito Santo se apague dentro de nós, porque senão nós não vamos ser convencidos do pecado, da justiça e nem do juízo. A gente vai viver uma vida cristã no raso. Nós vamos viver crendo, eu creio que Jesus vai voltar, eu já fiz minha oração hoje, não precisa, já tá bom. Vai viver no raso, no básico, na religiosidade, do qual, o véu foi rasgado, eu não preciso mais fazer mais nada. Não, nós precisamos, aleluia, buscar o Espírito Santo. Em todas as lives, em todas as ministrações, não tem como não falar do Espírito Santo, porque é o que eu tenho meditado. Os meus devocionais têm sido sobre isso. E aí o Espírito Santo, na hora, falou comigo: se alimente de mim. E aí a pastora Simone chegou com a lamparina e eu arrepiei toda, porque eu falei: meu Deus, como pode isso? O Senhor, ele, quando ele quer falar conosco, ele usa pessoas, ele usa coisas, ele usa objetos. Ela chegou, ela nem sabia. E ela trouxe essa lamparina, ela não sabia do meu devocional. Eu tinha feito meu devocional pela manhã. E aí o Espírito Santo de Deus testificou que na minha casa, que tem, né, na minha casa precisa ter o alimento do Espírito, precisa ter a busca, a presença do Espírito Santo. É uma simbologia da presença do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa busca diária, o tempo todo. E aí, muitas vezes a gente fala: eu tô tão fraca na minha fé, eu tô fraca, eu tô cansada, meu corpo. E isso simplesmente são desculpas, porque nós não somos
Nós não podemos e não somos carnais. A partir do momento que nós entendemos que nós somos filhas e que nós vamos morar no reino espiritual, na Nova Jerusalém, nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos viver no espiritual. Nós não somos carne. Então, é deixar a preguiça, é deixar o cansaço, é deixar de lado. Isso são desculpas. Quando nós falamos, eu não tenho fé, é desculpa para não buscar de fato, verdadeiramente. Porque a palavra de Deus diz que ainda que se tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é minúsculo, o grão de mostarda ele é bem pequenininho, né? O Senhor atende as nossas orações. Então, ainda que você pode falar, minha fé tá pouca, ótimo, que bom que ainda tem, porque aí vai buscar o Senhor precisa do teu Espírito, comece a clamar o Espírito Santo, comece a buscar na palavra, né, as passagens que falam sobre o Espírito Santo, comece a estudar de fato sobre o Espírito Santo. E essa passagem para mim lá em João 4, que fala da mulher samaritana, todo mundo tem o hábito de ministrar sobre a água da viva, a água viva, né, a água da vida, a qual aquela mulher está ali na beirada do poço buscando água e Jesus encontra. E naquela passagem é tão lindo que o Senhor está com os discípulos e ele fala assim: é necessário que eu passar por Samaria. Foi necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Jesus sabia da rixa dos samaritanos com os judeus. Por que ele ia passar para caçar confusão? Ia falar, se fosse orar, falar, Senhor, o senhor é louco? O senhor vai passar por Samaria sabendo da treta que eles têm um com o outro? Mas Jesus, ele tinha essa necessidade de passar por Samaria, porque ele queria encontrar com aquela mulher. O Senhor, ele tem necessidade de encontrar conosco, sabe? Nós temos, o Senhor tem necessidade. E quando ele encontra com aquela mulher na beirada do poço, e ele começa a falar da vida daquela, ele toca na ferida dela, que foi lá, né, na área ao qual ela estava passando os processos de que ela estava ali sendo, que ela tinha dificuldade, né? O Senhor falou, tu tem 5, chama teu marido. Ele sabia que ela já tinha se casado, já tinha tido 5 maridos, né? E ainda estava com mais um que não era dela, ao qual o Senhor também revelou. E aí ele estava falando ali, né, da água, aquele que vier, né, até mim, né, quem estiver em mim nunca mais será sede, que eu sou a água da vida. E eu tô só fazendo um resumo aqui. E aí foi nesse momento depois. Então todos nós ministramos, né? A gente ouve as ministrações falando sobre isso, que aquela mulher tá vindo buscar e ela fala, né, Senhor, então me dá dessa água aí para que eu não tenha que vir aqui nesse poço todo dia. Aquela mulher já estava cansada. Ela já estava cansada de ir, porque para ir naquele poço, né, tinha que ser nos estudos, a gente percebe que tinha que ser mais ou menos em torno de meio-dia, porque era a hora que ela não ia encontrar com ninguém, né? Ela era uma mulher samaritana, né? E já tinha passado a vergonha de ter se casado com 5, 6 homens, né? Mas quando a gente vai aprofundar no estudo, dizem que eram deuses, que aquela mulher serviu já a 6 deuses. E aquele povo de Samaria, eles naquela época eles criam em Deus, eles criam na volta de Jesus, tanto que aquela mulher estava conversando com o próprio Jesus e não tinha nem notado que era Jesus. Eles aguardavam, porém eles serviam outros deuses. Eles tinham aliança com outros deuses, deixava o pecado entrar, fazia aliança, tanto que aquela mulher tinha tido relações com vários homens. Então, ela já estava cansada daquilo, sabe? E aí Jesus encontrou com ela. E naquele momento ali, aí depois que acontece tudo, que aquela mulher fica feliz, que foi declarar Jesus para toda a cidade, para todo mundo, né? E aí ele encontra com os discípulos e os discípulos falam com ele sobre isso, que ele estava com fome, o Senhor precisa se alimentar. E ele não estava preocupado em se alimentar. Ele estava preocupado em fazer a obra e ele declarou, né, que ele tinha sido alimentado, ele tinha um alimento ao qual eles não conheciam. E qual que era esse alimento? O Espírito Santo. Eles não conheciam ainda o Espírito Santo. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha subido. E ele falou isso em João 16. Aqui nós lemos João 4. E aí aqui, né, do poço de Samaria. E aqui que nós lemos no início da nossa live foi João 16, né? Que ele
que ele diz, eu vou ler novamente para a gente passar para frente. No versículo 7, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Que foi lá em Atos, no capítulo 1, eu não ia ler não, mas vamos abrir lá? Eu já estou até com o meu aberto aqui. Atos capítulo 1, se você quiser só anotar, pode anotar também. Aí aqui diz assim, vamos ler aqui a partir do verso 5, né? Atos capítulo 1, verso 5, que diz: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha que delícia! Então já estava avisando sobre a descida do Espírito Santo. E no capítulo 2, o Espírito Santo vem. Olha que coisa mais linda. Então o Senhor já estava falando que nós precisávamos nos alimentar o quê? Do Espírito, porque ele já estava com o Espírito Santo. Quando ele é batizado lá em Lucas, no capítulo 4, é Lucas ou Mateus no capítulo 4, que ele é batizado, quando João batiza ele, né? Aí imediatamente ele vem, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Então Jesus já tinha o Espírito Santo. E aí, ele estava já alimentado, oh, glória, aleluia. Entendem a importância de nos alimentarmos da palavra, nos encher do Espírito Santo, para quando vier adversidades, para quando encontrarmos, né, alguém que precisa da nossa ajuda espiritual, nós também, aleluia, enchê-los, né, encher as pessoas, sermos usados para ministrar, para batizarmos o povo. Olha que tremendo isso. Nós precisamos ser o que? Alimentados. Do que você tem se alimentado? Do que você tem sido cheio? O que você tem feito aí para se alimentar? Você tem buscado o quê? Né? O que você tem lido, o que você tem assistido, o que você tem conversado, do que você tem se enchido, do que você tem se alimentado. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Circunstância tá difícil, a vida para todo mundo, todos nós temos problemas na família, na faculdade, na escola, no ministério, na igreja, em toda e qualquer situação. Olha só, bem-vinda, pastora Vina, maravilhosa. Pastora Vina é lá da Matriz, linda demais, bem-vinda. Aí, agora, olha, vamos comigo lá em Atos. Deixa eu só voltar aqui na minha agenda. Em Atos, no capítulo 23. Vamos ver lá comigo. Gente, essa palavra é tremenda, é profunda. Atos 23. Vamos ver, eu tô colocando, eu agora tenho aqui, tô lendo no notebook, porque eu não fico passando mais aquele perrengue com a visão. Alguns de vocês devem lembrar aí o perrengue que eu tava passando para ler, né? Agora eu tô lendo aqui no notebook. Olha que bênção. Vamos lá, então. Capítulo 23 de Atos. Acompanhem comigo que nós vamos chegar na conclusão do versículo que nós lemos primeiro lá em João. Vamos ficar atentos aqui, essa palavra é poderosa. Atos capítulo 23, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Olha o que diz aí. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: Homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Olha isso, vou repetir. Tenho vivido com toda a boa consciência, aleluia, diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que os ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá parede caiada, sepulcro caiado. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei mandas ferir-me? E os que estavam de pé disseram: Insultas o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Tu não falarás mal do governante do teu povo. Só uma pausa. Paulo era um homem inteligentíssimo. Era um homem
culto, ele tinha várias. Ele era cidadão de várias, ele era romano, ele era fariseu, ele era tudo. Paulo, ele tinha várias, múltiplas cidadanias, né? Um homem muito inteligente. Então, ele sabia, né, que ele não podia insultar os governantes. Assim, olha só, e é um ensinamento pra gente. Só um parêntese aqui, para que a gente honre também os governantes da nossa nação. Independente de quem está na presidência, no governo, né, no Senado, aí, enfim, nós precisamos orar por eles e obedecer. Então vamos lá. Mas Paulo, verso 6. Mas Paulo, percebendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, ele clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Acerca da esperança e ressurreição dos mortos, sou chamado em questão. Presta atenção. E tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam essas coisas. E houve grande clamor, e levantando-se os escribas, que eram da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem, mas se algum espírito ou anjo falou com ele, não lutemos contra Deus. O povo já estava sabendo. Olha, se vem da parte de Deus, não vão lutar com esse homem não, que é furada. E quando surgiu uma grande discórdia, o tribuno, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, ordenou que os soldados descessem para que o tirassem à força do meio deles e o trouxessem para a fortaleza. Verso 11. Olha que poderoso esse versículo. E na noite seguinte, o Senhor, o nosso Deus, estava ao seu lado e disse: tem ânimo, Paulo, pois como testificasse de mim em Jerusalém, assim é preciso que você também testifique em Roma. Aleluia! Vocês entenderam que Paulo estava preso, sendo julgado, né? Ele estava sendo julgado ali sem ter feito nada, né? E aí ele estava simplesmente porque ele tinha feito milagres. Sabe o que Paulo tinha feito para estar ali preso no meio daquele povo? Uns falando: é fulano, ele falou através do Espírito, não sei o quê, né? O conselho estava ali: quem esse homem, vocês são doidos, né? Ele é romano, e eles estavam ali abrindo o entendimento deles. Porque o que Paulo estava fazendo ali? Ele não tinha ido contra nenhuma lei romana, nenhuma lei que não tinha o porquê. Ele estava sendo preso injustamente. Mas Paulo simplesmente tinha expulsado um demônio de uma mulher que fazia magia negra, que lia a mão do povo, que fazia magia. Por isso, mas por quê? Porque Paulo tinha, como a mulher foi liberta, né? Era como se Paulo tivesse tirado ali o financeiro deles, porque a mulher cobrava, ganhava dinheiro por isso. Por isso que Paulo estava sendo preso. E aí aqui no verso 11 que diz: e na noite seguinte o Senhor estava ao seu lado. O que eu quero dizer com esta palavra? Lá em João 16, que nós lemos no início da live, o Senhor disse que nós seríamos presos, açoitados. Mas ele disse: tem bom ânimo. E aqui ele disse novamente: tem ânimo, Paulo. Tem ânimo, Jane. Tenha ânimo, Bruno. Tenha ânimo, pastora Vina. Tenha ânimo, meus irmãos. Porque o Senhor, através do Espírito Santo, ele venceu todas as tribulações. O Senhor, ele venceu. Assim como ele deu autoridade. E ele disse para Paulo que ele iria também para Roma. Preste atenção, nós vamos ser sim fortalecidos. O Senhor anda conosco. O Senhor estava com Paulo. O Senhor está dizendo: e através do meu espírito, você irá, aleluia, falar do meu amor. Você irá pregar minha palavra, o meu evangelho da paz a toda criatura a qual eu te mandar. O Senhor sabia que Paulo seria preso. O Senhor é que direciona. O Senhor direciona a nossa vida. O Senhor que nos coloca em lugares. O Senhor que nos leva, não é nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. O Senhor que nos leva para a igreja A ou a igreja B, é o Senhor que nos leva, aleluia, para o presídio, é o Senhor que nos leva para o hospital, é o Senhor que nos leva para casas, para fazer visitas, é o Senhor que nos coloca em determinados lugares para estarmos ali, não simplesmente para acompanhar um amigo, ou não simplesmente para ir
para receber um atendimento médico, mas quando nós ficamos doentes até dentro do hospital, nós precisamos declarar, aleluia, nós precisamos declarar a volta de Jesus. Precisamos declarar, ainda sim que formos açoitados, apedrejados, chamados de louco, louca. Você é louco de acreditar em um Deus que não se vê. Você é louco de declarar. Nós podemos, aqui no nosso país ainda não tem isso. Nós não somos presos, nós somos simplesmente, né? As pessoas nos olham torto, falam mal, não é isso? Porém, nós estamos sim, nós estamos aí, é, é, como fala, nós estamos, né, à mercê do mundo. Nós estamos no mundo. Para alguém vir querer nos bater, nos açoitar, nos xingar, nos cuspir, nos chamar de doido, é isso que nós iremos sofrer. Mas assim como Paulo, o Senhor disse, né? Tem bom ânimo, tenha ânimo. A palavra para nós esta noite é: tenha ânimo. Busca o meu espírito, porque ele é que te fortalece. É o Espírito Santo do Senhor que nos dá ânimo, que nos convence do pecado. Nós não podemos. E eu vou falar aqui, Paulo, ele foi preso, não foi a primeira vez que ele foi preso, né? Ele já teve com Silas na prisão e inúmeras situações. Paulo foi aí, né? Foi preso porque ele era um homem culto. Ele falava de Jesus porque ele sabia quem ele era. Ele tinha sido resgatado, ele tinha sido curado da cegueira espiritual ao qual ele vivia, né? Outrora. Que Paulo ele matava os cristãos, cortava a orelha do povo, né? Mas o Senhor o fez enxergar, o Senhor o colocou cego para que ele visse interiormente dele o que ele estava fazendo. E depois de 3 dias, né? Paulo sem comer, sem beber, de jejum, Paulo enxergou o espiritual, que ele era um homem de Deus, que ele precisava propagar o evangelho, que ele precisava entender que Cristo sim era o Messias. E assim ele fez, ele obedeceu e ele foi sim até os confins da terra e passou por várias cidades, por vários lugares, pregando, ministrando, curando, libertando o povo cativo de Satanás. E ele não murmurou em momento algum. A gente vê, né, inúmeras situações em Atos que Paulo foi preso, tudo que Paulo passou, mas Paulo não reclamou, Paulo não murmurou, e a murmuração é um pecado mortal, é um pecado que nos afasta de Deus. A murmuração é a mesma coisa de você falar: Deus, eu não preciso de você, eu não preciso do Senhor, eu não preciso orar, eu não preciso buscar. Mas nós vimos que Paulo e Silas, eles foram libertos através da adoração, através da santificação. E é assim que nós cristãos devemos fazer. Olha só o que diz aqui sobre o pecado. Gente, isso é assim tremendo, o pecado da murmuração. A murmuração é um pecado da língua que é mencionado na Bíblia. Filipenses, anota esse versículo aí. Filipenses capítulo 2, no verso 14 ao 16, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Aleluia! O que quer dizer? Tá falando aqui o que simplesmente nós acabamos de ler de Paulo. Paulo era um homem irrepreensível. O que é ser uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que você não precisa de constantemente estar chamando a atenção dela. É uma pessoa que não precisa de você ficar repreendendo ela o tempo todo, falando. É igual o menino que desobedece, uma pessoa desobediente. Paulo era uma pessoa irrepreensível e sincero. Ele falava com verdade, porque ele tinha o espírito da verdade. E diz: filhos de Deus inculpáveis, ou seja, que não haja culpa em você, que o diabo, que Satanás não haja culpa, não haja brecha, que ele não ache, né, brecha na sua vida, na minha vida, para que ele nos culpe, para que ele nos acuse, para que ele aponte o dedo, para quando, aleluia, quando você for falar do amor de Jesus para alguém, você ser
convincente, assim como Moisés era. Moisés era convincente, por isso que ele conseguia convencer o povo, porque ele buscava o Senhor, porque ele ia ter intimidade com o Senhor todo o tempo, todo dia. Nós precisamos ser convincentes através do Espírito Santo. No meio de uma geração corrompida e perversa, nós vivemos no meio dessa geração que é corrompida, um coração inclinado ao pecado, inclinado à injustiça, inclinado à mentira, inclinado à fofoca, inclinado à desobediência, à confusão, à prostituição. Nós estamos no meio desse povo de querer apunhalar o outro pelas costas. E nós precisamos entender que na igreja nós também teremos isso. Mas nós precisamos ter o nosso coração inclinado a quem? Ao Senhor, ao Espírito Santo, para que a gente não entre na onda, para que a gente não vá com a manada, para que a gente suporte, para que a gente espere através do Espírito Santo. Nós precisamos ter esta busca, senão sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Nós precisamos entender isso. Paulo, ele não murmurou hora nenhuma. Ele estava ali, né, conversando com eles com respeito, falando com veracidade, que ele tinha a verdade nele. Que era a verdade? Era o Espírito, era a palavra de Deus. Ele sabia quem era Jesus, porque Jesus tinha concluído uma obra nele ali, né? Antes ele era pecador, Paulo era assassino. E nós adoramos as cartas de Paulo, né? Nós precisamos ler as cartas de Paulo, nós precisamos aprender com Paulo. E nós adoramos, né? Quantos de nós falam, nossa, eu amo Paulo, eu amo ler sobre Paulo. E ele era um assassino, matador de cristãos. E quantos assassinos a gente vê lá fora e a primeira coisa que a gente vê, nossa, tem que morrer na cadeia, tem que morrer, tem que ser morto na cadeia, tem que apodrecer na cadeia. E não é bem assim, não é por aí. Nós, é claro que vai ter a punição, nós sabemos que quando alguém mata, alguém rouba, alguém estupra, tem a punição, assim como alguém também que mente. Assim também como tem alguém que não perdoa, né? Porque na palavra de Deus tem uma passagem, acho que eu não me lembro bem, em Marcos, que fala sobre aquele homem que ficou devendo, o rei o perdoou e ele depois não conseguia perdoar o conservo dele. E aí o rei pegou e novamente falou, poxa vida, não foi assim com essas palavras, estou fazendo um resumo para a gente lembrar aí a passagem. Falou, poxa, eu te perdoei, você estava devendo muito mais, eu te perdoei, agora você não consegue perdoar o seu conservo? Como assim? Que você seja lançado aos verdugos. O que é verdugos? Demônios. E os demônios, eles desencadeiam o que na gente? Doenças, enfermidades, doenças psicossomáticas, câncer, depressão, angústia, doenças na pele, doenças no estômago, tudo isso, pressão alta, tudo isso, quando nós não liberamos, quando nós vivemos murmurando, na angústia, na opressão de Satanás, não liberando perdão nem para nós mesmos de algo que às vezes a gente cometeu, né? Não, poxa, eu não me perdoo por isso. Você precisa se perdoar e você precisa perdoar o outro que te feriu, ir lá e consertar, né? E quando nós não fazemos isso, nós somos de fato lançados aos verdugos. Nós somos lançados a Satanás, né? Nós ficamos à mercê, porque é uma brecha que damos. Então, a brecha, né, do coração ferido, da alma ferida, traz de fato uma legalidade para que Satanás entre, faça morada. E aí vai desencadear um monte de coisa, cabelo cai, dá um monte de enfermidade. Depois procurem saber sobre isso, porque é bem interessante. Eu tenho um livro aqui que chama Emoções Mortais, eu não sei se eu já falei dele aqui, se eu já falei, vocês me perdoem, mas tem pessoas aqui que ainda não ouviram. Mas tem uma história lá, é de um médico, um doutor cristão, e ele contou a história de uma paciente dele, que chegou no consultório com uma dor, acho que no dedo, se não me engano, na mão. E aí aquilo foi crescendo e ele foi conversando com ela, indicou ela um outro médico amigo dele. E quando foi ver, eu tô só fazendo aqui um resumo, quando foi ver aquela mulher,
ele conseguiu conversar com ela e tirar dela, porque ele tava vendo que tinha alguma coisa errada. E ela falou: meu marido me traiu, me largou, tá com outra mulher mais nova, eu quero que eles morram, que eles vão pro inferno e tal. E ele falou com ela: a senhora precisa perdoar. E ela falou: não perdoo, eu vou pro caixão, eu vou pro inferno, mas eu não vou perdoar. O que aconteceu? A mulher foi só atrofiando. A enfermidade foi vindo pro corpo todo até ela atrofiar e morrer. Ou seja, ela morreu por falta de perdão, porque ela não quis. Ela preferiu ficar amargurada, angustiada, murmurar. Murmuração leva ao inferno. A murmuração leva ao pecado. É um pecado mortal. A murmuração nos traz pesos, né? E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, né? O jugo do Senhor, ele é leve, né? E o seu fardo, ele é suave. Nós não precisamos carregar isso, né? Quem carrega o peso é o diabo. Ele é que carrega o peso. Nós já fomos libertos lá na cruz do Calvário. O Senhor, ele diz para mim, para você esta noite: busque o Espírito Santo para que você tenha leveza na sua vida. Não murmure. Paulo não murmurou. E naquela época, se nós estivéssemos vivendo hoje, naquela época lá atrás, nós não daríamos conta. Porque lá eram-se jogados para os leões, eram-se açoitados, e os açoites não eram de corda, né? Nós sabemos que os açoites eram de coisas terríveis, né? Pontiagudas, né? Eram decapitados. E hoje a gente passa por situações bem brandas, né? Coisas adversas, ao qual nos traz. A pessoa não quer, fica guardando aquilo para si. A gente não está no tempo de guardar nada. Nós estamos no tempo de arrependimento, de busca, de oração, de lamento, de pranto, de busca de fato da palavra, de comer a palavra, de nos alimentar, emanaia, chore, cantará do Espírito Santo. Nós estamos num tempo em que precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque a palavra do Senhor nos diz também que o Senhor vai buscar, né, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí, como que nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Não é adorar em espírito, em verdade, te adorando. Não é essa adoração, né? É quando nós conseguimos liberar o perdão. É quando nós conseguimos adorar em meio à tribulação, em meio a prisões. De repente você se encontra aprisionado em um lugar escuro, aonde você não consegue sair, onde você está aí com vícios, está aí, não consegue parar de mentir, não consegue sair desse aprisionamento, desse relacionamento confuso. Mas o Senhor, no nome de Jesus, ele diz: busca o Espírito da verdade, entrega tudo a mim, entrega. O Senhor, ele quer te dar paz, ele quer te dar descanso em meio à tribulação. Assim como ele falou com Paulo: eu estou convosco, coragem. Tenha ânimo, pois o Senhor, ele é contigo. O Espírito Santo do Senhor é o nosso consolador, o Espírito da verdade. Nós precisamos aprender com Paulo, aprender nas Escrituras que para ninguém naquela época foi fácil. Imagina para aquela mulher samaritana. Pensa, mas ela perseverou ali com Jesus. Ela teve um tempo precioso com Cristo. E quando ela reconheceu e viu que quem era aquele que a conversava com ela, que declarou tudo sobre a vida dela, aquela mulher deixou aquele poço. Saia da beirada do poço. Pare de buscar água aonde você não vai encontrar. Pare de buscar a água na beirada do poço. O poço é profundo. As águas são fundas. Nós precisamos ir nas águas do rio que é Jesus. O rio é o Espírito Santo. Se nós deixarmos ser levados por este rio, aleluia, ele vai nos levar, ele vai nos conduzir. Vou ler lá. E aqui em 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quem é o destruidor da nossa alma? Satanás. Fica aí esse versículo para vocês esta noite. Filipenses 2, 14 a 16 e 1 Coríntios 10, 10. Chega de murmuração. Paulo não murmurou. Nós lemos aqui que ele estava ali preso, ele estava conversando com aquele povo, questionando, eles estavam ali questionando: quem é esse homem?
que você faz aqui? Eles não tinham o que acusar Paulo. E nós precisamos ser assim também. Que as pessoas não tenham com que nos acusar. Que Satanás não tenham com que nos acusar, porque ele já é um acusador, mas que ele não tem, que ele não ache brecha para nos acusar, mas que ele encontre em nós, aleluia, a força através do Espírito, que ele encontre em nós a verdade, aleluia, do Espírito Santo, que ele encontre em nós um coração contrito e quebrantado ao Senhor, que Satanás encontre em nós, aleluia, a verdade, que ele encontre em nós força, coragem, ousadia, mesmo que ainda em prisões, mesmo que ainda em situações difíceis, que Satanás venha achar em nós, no nome de Jesus, o rio de águas vivas, que é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Receba esta palavra, que você busque o Espírito Santo da verdade, que você se enche, se alimente com o Espírito Santo, para que assim como Paulo, vocês suportem. Eu venha suportar as adversidades, as tribulações do dia, porque o Senhor disse para que nós possamos ter bom ânimo. Amém? Tenham bom ânimo e busquem o Espírito Santo, porque nós estamos neste tempo da busca do Espírito para não apodrecer em cadeias, porque o inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. E muitos de nós estamos indo em direção ao inferno por conta da murmuração. Então, que a partir de hoje, no nome de Jesus, que a sua boca seja uma boca profética, uma boca para liberar bênçãos, para liberar cura. Deixa eu orar por você. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite, através desta palavra, nós venhamos aprender que os nossos lábios, ó Pai, foram feitos para declarar o Teu nome. Que os nossos pés foram feitos, ó Pai, para caminhar, para ir, meu Pai, em caminhos, ó Pai, não tortuosos, mas em caminhos, ó Pai, onde o Senhor nos direcionar. E o Senhor deixou o Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos dar, ó Pai, sabedoria, para nos dar consolo, para nos trazer conhecimento da Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos, a partir de hoje, ó Pai, sermos como Paulo, aleluia, conhecedores da verdade, conhecedores da Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, aleluia, que nós não venhamos perecer nesta terra, mas que nós possamos ter vida e vida em abundância, que nós possamos ter bom ânimo através do Teu Espírito. Senhor, eu declaro sobre cada vida que aqui está, ó Pai, o Teu Espírito Santo, que todos possam aprender a Te buscar, aprender a buscar o Teu Espírito, aprender mais na Tua palavra, onde a Tua palavra diz que nós precisamos nos arrepender, aprender a perdoar o outro, aprender, ó Pai, a largar o pecado, a mentira, aprender a largar, ó Pai, aquilo que nos afasta do Senhor, ó Deus, porque o Senhor está voltando, os sinais são claros e nós precisamos permanecer firmes na fé, assim como Paulo permaneceu firme na fé com o Senhor, ó Pai. Que nós possamos permanecer firmados, que nós possamos continuar Te amando, Te adorando, sem murmurações, sem lamentações, mas chorando aos pés da cruz, mas clamando o sangue do Senhor aos pés da cruz, ó Pai. Senhor, assim eu declaro, no nome de Jesus, que todos que aqui, ó Pai, entraram, que todos aqui, ó Pai, vão assistir essa live depois, possam crer, aleluia, que o Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo, Ele é, meu Pai, o dono da verdade. Ele é que nos conduz, Ele é que nos leva, aleluia, e que nos conduz, ó Pai, a permanecer. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje você tenha força, ânimo e não murmure, mas que você busque incessantemente o fogo do Espírito Santo, que você busque o conhecimento da palavra de Deus e se arrependa dos teus maus caminhos, no nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Igreja, essa palavra me edificou assim tremendamente. Olha, gente, quem entrou, Alexandre, meu querido, um abraço. Entra aí, Alexandre, comigo. Você tá aí ainda? Entra aí comigo, Alexandre. O Alexandre é uma bênção. Ele esteve aqui na igreja, trouxe uma palavra aqui sobre o testemunho dele, foi tremendo. E eu gostaria depois, Alexandre, vamos marcar uma live aí,
Alexandre, ele nos ensina muito sobre ontem ele ensinou, né? Ontem não, no domingo na igreja falou muito sobre o perdão. Foi sensacional o que Deus fez na vida dele. E foi tremendo, tremendo. Depois procure lá, segue ele lá no Instagram e adquiri o livro dele. Entra aí, Alexandre, tá aí ainda, meu irmão querido? Uma benção, a esposa dele é uma benção e é tremendo o que Deus fez na vida dele e o que o Senhor também pode fazer na sua vida e na minha através do perdão. Através dos nossos lábios, né, serem lábios de adoração, né, e não de murmuração, porque o pecado da falta de perdão traz murmuração. Nós somos acometidos aí de várias questões quando temos a falta de perdão. Mas Paulo nos ensina aqui, né, o como que ele foi corajoso, como que ele foi ali firme na palavra. Nossa, foi tremendo. Medita aí em Atos, que vocês vão ver como que Paulo foi um homem assim, nossa, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de coragem. Seja você também cheio de ousadia e cheio de coragem para levar, né, a mensagem da cruz. Nós que já somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né, que já temos em um ministério, nós precisamos levar isso para as outras pessoas. Nós já saímos da condição, né, de servos de Satanás para filhos de Deus. Então, que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração esta noite, que você possa continuar aí meditando nela e leve essa mensagem que é tão linda, tão rica, que foi só um pedacinho aqui, né? Porque o Senhor falou muito comigo. Quando ele disse aí no verso 11, né? Cadê? Vamos voltar lá, vamos ler só mais um pedacinho aqui. Olha aí. E na noite seguinte, né? O Senhor estava ao seu lado, né? Ao lado de Paulo. E disse: tem ânimo, Paulo, né? Tenha ânimo, minha irmã, meus irmãos. Pois como testificasse de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Né? O Senhor estava falando com ele. Você não vai morrer agora, não. Eu que te trouxe aqui. O Senhor que nos coloca. Ele coloca eu e você em situações, sim, aleluia, difíceis para sermos forjados no fogo. Para sermos preparados para coisas grandes, para coisas maiores. Porque como nós queremos ganhar alguém da nossa casa, né? Mas nós também temos que estar preparados para ganhar multidões, aonde pisarmos, aonde formos, o Senhor nos usar poderosamente. E o Senhor estava com ele ali, o Senhor estava falando com ele: estou aqui com você. Pensa, você na prisão, ele estava literalmente numa prisão, sendo ali interrogado, mas o Senhor do lado dele falando: preocupa não, deixa comigo, eu tô contigo, não esquenta. Permaneça firme, continue fiel, continue declarando a minha palavra, continue buscando o meu espírito, continue me adorando, continue declarando, continue buscando, continue orando, porque eu sou contigo. Aleluia! A nossa vida consiste em adorar o tempo todo. É claro que tem dias que a gente quer chorar, a gente quer esbravejar, a gente quer gritar, arrancar os cabelos da cabeça, mas mesmo assim, começa a arrancar os cabelos: Senhor, te adoro, Deus. Arranca os cabelos da cabeça, mas adore ao Senhor. Amém? Glória a Deus, que no nome de Jesus, que esta palavra possa penetrar no seu coração, na sua vida, que você encaminhe ela aí para mais pessoas, para que possa chegar aí, né, a mais pessoas no nome de Jesus. E eu vou falar para você que ainda não me segue lá no YouTube, faça sua inscrição lá no YouTube, começa a me seguir lá, Josi Santos, para que eu possa abrir a câmera para fazer vídeos, ministrações pelo YouTube. Eu preciso que você curta lá, eu sempre estou postando algum vídeo curto lá. Então curte lá, compartilhe para que o YouTube entenda que aquilo é bom e possa abrir. Eu preciso de mais ou menos 50 inscritos para abrir a câmera. Então envie para seus amigos, parente aí, vizinho, cachorro, papagaio e periquito. Brincando. Mas envie aí para mais pessoas lá. O meu canal do YouTube tá lá na minha bio do Instagram para que eu possa conseguir abrir. Ok? Já tem quase, acho que 20 inscritos, 19, 20 inscritos lá. Eu preciso de mais um pouco aí, preciso de mais divulgação para eu poder fazer pelo YouTube. Amém?
Um beijo grande. Quem precisar, me chama lá no direct, precisar de orar, precisar de conversar. Tamo junto e vamos romper aí através do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, meus irmãos queridos, e até semana que vem. Amém? Beijo!